Ele, para encerrar. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, lamentar que nós não tivéssemos hoje a presença dos demais convidados, do senhor José Carlos Blatt, que é o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, e também do senhor Lúcio Lonha Funaro, que presta declarações aí que seriam muito importantes hoje nós podermos, inclusive, fazer o confronto, tirarmos a limpo, porque quando nós propusemos que fosse trazido para a Comissão de Fiscalização e Controle o assunto, ao invés de ele ficar pipocando em várias comissões, como aconteceu aí durante quase 3 semanas, era porque esta comissão é que tem exatamente a prerrogativa, Se há algo que precisa ser fiscalizado, precisa ser controlado, é uma comissão permanente que tem esta prerrogativa, E por isso que nós entendíamos que, se fosse o caso, deveria ser trazido para cá e não em outras comissões. Então, é lamentável que os demais convidados não tenham comparecido. Eu queria dirigir as minhas perguntas ao doutor Pedro Dalari, E quero fazê-lo até porque o assunto, o tema, é a Bancopp. É isto. A pessoa que representa a Bancopp neste momento aqui, hoje, efetivamente, é o senhor Pedro Dalari, que é o advogado da cooperativa. Até porque, se fosse para nós fazermos perguntas a quem responde hoje pela Bancopp, não seria o João Vaccari, teria que ser o atual presidente da Bancopp, que é o Wagner de Castro. Então, eu queria, em primeiro lugar, eu sei que essa pergunta já foi feita e eu gostaria apenas de reafirmar. A Bancopp é uma cooperativa, portanto, ela está subordinada à legislação que rege as cooperativas no Brasil, e ela não é uma ONG. Eu sei que o doutor Pedro já respondeu, mas eu queria que isso ficasse consignado, porque nós já vivenciamos esses expedientes aqui no Senado em outras épocas, em outras situações, de querer fazer discussões de coisas que não são, como se fossem. Então, acho que a primeira questão é esta reafirmação de que a cooperativa dos bancários, a Bancopp, não é uma ONG. A outra, também a confirmação, eu recebi aqui a cópia do documento que o senador Suplicy encaminhou ao doutor Jorge Arges Sobrinho, com as respostas, confirmando que não há recursos públicos federais na Bancopp. Eu quero até perguntar, não há recursos federais, não há recursos estaduais, não há recursos... Ou seja, não há recurso público na Bancopp. Eu queria que isso ficasse também consignado. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu acompanhei atentamente o desenrolar aqui de ação no Ministério Público, que começou em 2006, quando os cooperados recorreram ao Ministério Público, e que isso acabou se transformando num acordo judicial, em março de 2009. E depois, no Ministério Público, na esfera criminal, aonde, inclusive, o juiz responsável negou todas as quebras de sigilos, de bloqueio de contas, etc. e tal. Então, estes 2 processos judiciais que foram aqui relatados, eu gostaria de saber se são os únicos. Os únicos. Ou existe algum outro processo judicial em andamento, seja lá em que esfera for, que envolva a Bancopp. Aqui foi dito que o doutor Pedro Dalari é advogado do Vaccari. E isto terminou de destituir o advogado do Vaccari, que se encontra aqui. Então, eu não sei se o doutor Pedro, que foi agora subestabelecido aqui, como advogado do Vaccari, tem condição de responder se o Vaccari responde a algum processo. Ele, na condição de presidente, porque ele foi presidente da Bancopp, 2005 agora, início do ano, Se neste período
com estes dois processos aqui, se ele foi indiciado, se ele respondeu, se ele foi, né, ouvido, inquirido, né, acusado, apresentado algum tipo de prova, né? Uma outra questão que eu queria fazer também é que me causou assim, é um volume grande, né, de empreendimentos que foram lançados pela Bancopp. Como a Bancopp é de 1996, é uma cooperativa bastante antiga, e nós temos ainda, pelo que eu entendi, um resíduo de aproximadamente 500 cooperados, né, que estão realmente numa situação que eu acho que todos nós temos que, é a obrigação de todos nós, né, nos preocuparmos para que aquilo seja solucionado e seja solucionado a bem das pessoas que colocaram suas economias, seus recursos na perspectiva de ter a casa própria. Mas eu queria saber o seguinte, alguns destes cooperados que estão ainda no litígio, que ainda têm, né, digamos assim, situação a ser resolvida pela Bancopp, algum destes empreendimentos se refere a empreendimento lançado durante o período que o Vaccari foi presidente da Bancopp? Né? Porque eu acho também que isso é importante, né? Porque acaba agora tendo que responder sem ser mais presidente por situações que foram, inclusive, criadas, né, no período que ele não era presidente. Nós tivemos ainda, eu queria que ficasse um pouco mais claro, porque foi aqui informado de que houve auditorias nas contas e na contabilidade da Bancopp, né? E quais foram os resultados destas auditorias? Inclusive, foi quebrado o sigilo bancário da Bancopp. Né? Eu quero que confirme, porque aqui foi falado tanto em cheque, saque descoberto em boca do caixa e tal. Ou seja, isto passou ou não passou por auditoria? Qual foi o resultado destas auditorias? Para que fique claro, né, se aquilo que está sendo insinuado aqui, levantado aqui, tem alguma razão de ser. E naquela questão do fundo, do FDIC, né, os investidores ou a Bancopp tomaram algum prejuízo na constituição do fundo, ou isso ainda está em aberto, né? E, por último, eu queria, doutor Pedro, assim, com toda sinceridade, porque falaram aqui do seu DNA, eu acho até que Vossa Excelência deve ter orgulho do seu DNA, mas todos sabem, entende, do saber jurídico e da experiência, né, reconhecimento público do seu trabalho jurídico. O senhor consegue me explicar por que as perguntas não foram dirigidas à única pessoa que responde efetivamente pela Bancopp? Por que as perguntas foram majoritariamente dirigidas ao Vaccari? Por que muitas das perguntas, inclusive, não tinham nada a ver com a Bancopp? Foram perguntas aqui de outras, né, de outras esferas, de outras situações, de outros momentos, de outros episódios. Por quê? Tem que perguntar, entende? Porque a sensação que me passa, às vezes, é que deve ter algum artigo em algum código e alguma legislação que torna crime automático ser do PT. Porque é impressionante, entende? O principal objetivo não é atingir a Bancopp, muito menos resolver o problema lá dos cooperados, mas é atingir o PT. Vamos, então,